E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a companhia de vocês aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Estou muito feliz porque todas as vezes que eu recebo feedback, comentários das pessoas dizendo: olha, aquele vídeo falou comigo, aquela palavra falou comigo, isso enche meu coração de alegria, porque esse é o meu desejo, esse é o meu propósito. É a missão que Deus me deu, levar uma palavra de esperança, uma palavra de vitória ao teu coração. Deixa eu falar algo muito importante aqui com você. Você se sente um vitorioso? Você se sente um vencedor? Qual é o sentimento que você está tendo agora? É um sentimento de uma pessoa vitoriosa ou de uma pessoa derrotada? De uma pessoa que venceu as batalhas ou de uma pessoa que desistiu das batalhas? Gente, eu tenho uma palavra aqui, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Davi e Golias. E deixa eu trazer algumas lições aqui deste texto que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de olhar e enxergar a situação que você está passando. Olha, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 45, apenas o verso de número 45. Veja só o que diz a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Gente, deixa eu mostrar algo para você que talvez você que se sente derrotado, fracassado, talvez você que não tem mais ânimo para nada, talvez uma situação que tenha te paralisado. Veja só, você conhece a história de Davi e Golias, mas deixa eu chamar a atenção para você de quem era o exército de Israel. A quem pertencia esse exército de Israel? Não pertencia a Deus? E deixa eu lembrar você que o exército de Israel não era um povo tímido, um povo sem armamento. Não, era um povo que guerreava. Israel contava com os melhores armamentos daquela época. Soldados fortes, bem capacitados. Gente, quantas batalhas através de Moisés, Josué, que Israel venceu. O contexto que Davi estava passando era um contexto onde um povo, um exército muito bem armado, estava tímido, medrosos por conta de uma pessoa que era um gigante. Nós não sabemos ao certo qual era a medida dele, mas alguns estudiosos dizem que talvez tinha em torno de 2,90 a 3 metros de altura. A verdade é que era um homem muito forte, mas era um homem. E mesmo que ele era grande, considerado como um gigante, não era tão grande assim. Não era tão grande assim. Israel, que era um povo que tinha um armamento muito poderoso naquela época, sabe? Um povo valente, um exército forte, por causa de um homem, eles recuaram. Sabe o que eles enxergavam? Eles não enxergavam o exército filisteu. Eles não estavam enxergando os seus inimigos, eles simplesmente estavam olhando para uma pessoa, que era aquele gigante. E aquele gigante, para eles, era tão grande, a ponto de fazer um exército inteiro ficar paralisado. Deixa eu contar algo para você. Esse problema que você está enfrentando, por mais que seja grande aos teus olhos, ele não é tão grande assim. É que o medo, a insegurança, faz com que você recue achando que essa situação não tem mais jeito, que essa pessoa não pode mudar, que essa circunstância que você está passando parece que não vai ter mais solução. E aquilo que aparentemente não era tão grande assim, se torna um gigante aos teus olhos. Deixa eu comentar algo aqui para você. Sabe a maneira que Davi venceu aquele gigante? E na verdade não foi apenas o gigante, porque depois que Davi derrotou aquele gigante, o povo de Israel ficou motivado e eles desceram ali para batalhar, para pelejar, e o exército dos filisteus ali foi totalmente destruído depois que o gigante caiu. E sabe o que acontece? Davi, quando ele olhou para aquele gigante, ele não olhou da maneira como o exército de Israel estava olhando. Não, ele olhou para aquele gigante da perspectiva de Deus.
O povo de Israel pegou um homem de 2,90 m e fez com que talvez ele tivesse na mente deles muito mais do que 10, 15 metros, para eles ficarem tão medrosos daquele jeito. E a verdade é que quando Davi olhou para aquele gigante, ele viu apenas um homem, que era de uma estatura grande, mas Davi viu um homem só. E Davi olhou com os olhos de Deus. E ainda que os exércitos de Israel estavam olhando ali um gigante, uma pessoa que não podia ser vencida, Davi olhou apenas uma oportunidade de glorificar o nome de Deus através daquela situação. O contexto você já sabe. Davi pegou as pedrinhas ali, tacou e aquele gigante caiu. Mas deixa eu falar algo importante aqui para você. Quando aquele gigante caiu, o povo de Israel, aquele exército que estava todo acuado, com medo, eles se levantaram, desceram e pelejaram. E sabe o que Deus está falando para você? Esse problema que você diz que é tão grande, não é tão grande assim. Pare de olhar para esse problema como se fosse algo que não tivesse solução. E comece a enxergar o agir de Deus. Porque ainda que aos teus olhos pareça que não tem jeito, aos olhos de Deus tem jeito sim. E Ele pode mudar essa situação. Comece a enxergar esse problema como uma solução. Comece a enxergar esse problema como uma oportunidade que Deus está te dando de você vencer. Gente, o povo de Israel estava paralisado por conta de um homem. Eles estavam medrosos por conta de um homem. Eles esqueceram todas as batalhas que eles lutaram e que venceram por causa de um homem. Mas Davi não. Interessante que o texto que nós lemos aqui, quando Davi olhou para aquele gigante, Davi disse: olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Deus de Israel, o Deus do exército de Israel. Gente, aquele rapazinho se tornou muito maior do que aquele gigante. Por quê? Ele não olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos de Deus. E a força que Deus deu a ele fez com que ele derrotasse aquele gigante. Quando você parar de olhar essa situação pela perspectiva humana e começar a olhar na perspectiva de Deus, e o olhar de Deus é um olhar de milagre, é um olhar de providência, é um olhar de solução. Esse é o olhar de Deus. Você vai ver que esse problema que você achava que era um gigante, na verdade é pequeno, muito pequeno para o Deus que você serve. Gente, você precisa vencer esse medo. Você precisa parar de se esconder, de fugir desse problema e entender que esse problema é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer com que você seja vencedor, que você conquiste vitórias através desse problema. Então, quer um conselho aqui? Não fica com medo não. Vai, encara esse problema aí. Porque se você olhar com os olhos de Deus, a vitória vai ser certa sobre a sua vida. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Dê o seu joinha, que isso me ajuda bastante mesmo. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos. Faça isso, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por conta de tudo isso. Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.